Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para cima para mais um vídeo este de mensagem bíblica. Pega aí sua Bíblia, abra ela na terceira carta do apóstolo João. Terceira carta do apóstolo João. O capítulo é... Só tem um, né? Abençoado. Abençoando. Glória a Deus. Vamos para cima. Vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje já entraremos aí nos versículos. Vamos começar a expor, depois de 3 vídeos de meia hora de parte introdutória. Amém? Você que deseja... Tá sem fundo, né? Vamos colocar um fundo? Vou colocar um fundinho. Oi! Meu Deus! Você que deseja aprender a Bíblia versículo por versículo, quiser aperfeiçoar-se também na área da pregação, me comunique. Temos uma turma nas segundas-feiras, das 7 às 9 da noite. E temos também turma aos sábados, das 3 às 5 da tarde. Fechou? Então me comunique. E também, se você não mora aqui perto, no Parque Novo Mundo, aqui na Zona Norte, nós temos turmas à distância. Porém, na turma à distância, não vai ter dica de pregação, essas coisas. Tá? O conteúdo você vai receber, mas não vai ter dica de pregação, porque presencialmente eu costumo dar dicas e avaliar cada aluno aqui na área da pregação, tá? Mas você que queira o conteúdo, queira se aperfeiçoar, aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão para melhorar o seu jeito de pensar e de agir na presença de Deus e, o mais importante, a Bíblia, o conhecimento bíblico, a prática da palavra na própria vida. Você que queira, me comunique. Fechou? Vamos pra cima. Tacar fogo na seara dos filistas. Bora lá. Terceira epístola universal do apóstolo João. Vamos ler os 8 versículos? O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 5. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. 6. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. 7. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Olha que mosquinha abençoada. Você vai fazer barulho logo agora? Logo agora tu vai fazer barulho? Abençoada. 8. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Na aula passada, nós havíamos falado sobre onde está Jesus na terceira carta do apóstolo João, não foi isso? E Jesus está no versículo 7, na palavra nome. Você pode ver que o nome aí está com N maiúsculo. Ali é Jesus, tá? Porque pelo seu nome saíram. É isso mesmo?
porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Nós citamos também sobre Gaio, Diótrefes, Demétrio e João. Gaio, um homem muito abençoador, generoso e hospitaleiro. Diótrefes, um líder muito autoritário que não ouve quem está acima dele, não aceita hierarquia, mas quer que todos o obedeçam. Demétrio, aquele que ajuda o evangelho a chegar mais longe, o nome de Jesus a chegar mais longe. E João, aquele que se parece tanto com Jesus, que é chamado na Bíblia de o apóstolo do amor, o discípulo do amor. E aí vem uma pergunta: como você está sendo lembrado pelas pessoas? Você está sendo lembrado como alguém que é generoso, hospitaleiro, igual Gaio? Ou como alguém que não aceita liderança e hierarquia, mas ao mesmo tempo quer submissão e obediência, igual Diótrefes? Ou você está se parecendo como Demétrio, faz de tudo e usa todos os seus recursos para que o nome de Jesus seja propagado e chegue mais longe? Ou você alcançou o ápice de um discípulo, igual João, quer se tornar tão parecido com Jesus que a Bíblia descreve Deus sendo amor. Deus é amor. João se parece tanto com Jesus que recebe o nome de discípulo do amor. Então, como que você está sendo lembrado? Reflita. 7 vezes a palavra verdade aparece na terceira carta do apóstolo João. E se tem uma coisa que o ser humano ele tem muita dificuldade, é em lidar com a verdade. É exatamente isso. O ser humano tem dificuldade de lidar com fato, que é verdade. Observe hoje alguns pontos que dificilmente você vai encontrar mudança. Gêneros. E o pessoal briga por gêneros. Quantos gêneros tem? E o pessoal briga, querendo colocar coisa onde não tem. Não aceitam a verdade ou a realidade. Tá? Então, esse é só um dos pontos. Tem vários. Infelizmente, existem muitas pessoas que carregam uma verdade própria dentro da sua cabeça, que essa verdade não existe fora. É só a pessoa que aceita aquela verdade. Ninguém enxerga fora. É a mesma coisa da pessoa falar que é calma, mas vive estressada. A pessoa dizer que ama servir os outros, mas não serve ninguém. Entende? Está desconectado com a verdade. Está desconectado com a realidade. Então, se você está desconectado com a verdade, se conecte com ela. Se você fala que ama, que as pessoas vejam isso na prática. Se você fala que serve os outros, que as pessoas vejam isso na prática. Se você diz que é calmo, que é calma, que as pessoas vejam isso na prática. Que não seja uma verdade só para você. Que essa verdade esteja na sua realidade. Tá? Porque senão você vai entrar para a estatística de pessoas que infelizmente não conseguem lidar com a verdade e ficam apenas com o que beneficia seu ego, que é a própria verdade criada para si. E nós falamos sobre também os 5 personagens, né, que aparecem na terceira carta, que é João, Gaio, nome, que é Jesus, Diótrefes e Demétrio. João significa Deus é gracioso, Gaio significa estou alegre, o nome é Jesus, Diótrefes, nutrido por Zeus, e Demétrio, terra mãe. E aqui nós fazemos uma oração de agradecimento. Qual é, irmão Cleberson? Está no vídeo anterior, mas eu só vou repetir agora. Deus é gracioso. Estou alegre por ele ter enviado Jesus, me libertando dos falsos deuses e do materialismo. É isso que dá quando a gente junta esses 5 personagens. João, Gaio, nome, Diótrefes e Demétrio.
Deus é gracioso, estou alegre por Ele ter enviado Jesus, me libertando dos falsos deuses e do materialismo. Amém? Dá glória a Deus aí, seu frio, gelado. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. É a mensagem de hoje. É essa aqui. Nós acabamos de ler aqui 8 versículos. E João gasta pelo menos esses 8 versículos elogiando Gaio. João gasta mais versículo elogiando do que falando de dever. João é líder. Gaio também, moço muito rico, hospitaleiro, generoso e líder. E João está nos ensinando aqui uma coisa interessante. Que nós, como cristãos, devemos abrir a boca mais para elogiar do que para criticar. Devemos abrir a boca mais para elogiar do que falar de deveres. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, veja se você tem esse tipo de comportamento que João está nos ensinando aqui, ó. Uma pessoa emocionalmente saudável, de novo, uma pessoa emocionalmente saudável elogia muito, exige muito de si e pouco dos outros. Quer que eu repita? Uma pessoa emocionalmente saudável elogia muito, exige muito de si e pouco dos outros. Aqui já é para a gente parar para refletir um pouco sobre se o nosso comportamento está sendo saudável ou doentio. Quer ver? Uma pessoa no ambiente que ela é saudável, emocionalmente falando, pode perceber, ela elogia muito os outros, exige muito dos outros? Não. Exige muito de si própria, ela trabalha muito para alcançar, não uma perfeição, mas um aperfeiçoamento. E ela exige pouco dos outros. Ó, primeiro, ela está no ambiente. Ela elogia muito, exige muito de si e pouco dos outros. Só uma pergunta. Você é esse tipo de pessoa que dentro desses parâmetros pode ser considerada uma pessoa saudável? Quando você está num ambiente, com qual frequência você elogia os outros? Quando você está num ambiente, com qual frequência você exige de si em cada tarefa? E quando você está no ambiente, com qual frequência você exige dos outros? Eu acabei de citar uma pessoa emocionalmente saudável. Agora eu vou citar uma pessoa emocionalmente doentia. Repare que uma pessoa emocionalmente doentia, ela é o oposto dessas 3 coisas. Primeiro, dificilmente ela elogia as pessoas. No lugar do elogio, é só o erro e crítica. Erro e crítica. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Que você pode acertar o quanto for. Ela não vai olhar para os seus acertos. Ela vai olhar para os seus erros. E quando ela pega qualquer erro seu, a crítica vem ferrenha em cima. Uma pessoa doentia, ela elogia pouquíssimo demais ou quase não elogia, critica muito e foca o erro dos outros. Segundo ponto de uma pessoa doentia, ela exige pouco de si.
nas tarefas dentro de cada ambiente, ela não dá o melhor dela. Ela dá bem pouco de si. Porque ela sempre quer que os outros façam primeiro. Os outros têm que demonstrar muito esforço para que ela demonstre um pouquinho do esforço dela. Uma pessoa doente, emocionalmente falando, ela está sempre esperando pelo esforço dos outros. Primeiro ponto, foca o erro e critica muito. Segundo ponto, exige pouco de si, ou seja, não dá o melhor dela em cada tarefa ou no ambiente onde ela está. E terceiro, exige muito dos outros. Ela quer porque quer, sempre está pedindo, nunca está satisfeita com nada, nunca está satisfeito com nada. Sempre está pedindo para os outros melhorarem, os outros têm que ser assim, os outros, é sempre os outros. Primeiro os outros têm que fazer tudo que a pessoa está pedindo para depois ela mudar, pelo menos um pouquinho. Conhece pessoas assim? Emocionalmente doentes. Dificilmente elogiam, só criticam e focam no erro. Em qualquer tarefa ou em qualquer ambiente exige pouco de si, mas ao mesmo tempo quer muito esforço dos outros para que ela venha fazer um pouquinho de esforço. Está emocionalmente doente essa pessoa. E aqui vem uma palavra de Deus para você. Se você é esse tipo de pessoa e identificou esse tipo de comportamento, mude rápido. Confronte esse tipo de pensamento e comportamento dentro de você. Você está doente. De novo, você está doente emocionalmente e mentalmente falando. Deixa Jesus te curar. Que a partir de hoje, abre essa boca para elogiar mais as pessoas. Foque mais os acertos das pessoas. Segundo ponto, exija muito de si. Se aperfeiçoe. Dê o seu melhor nos ambientes onde você está. E terceiro, exija pouco dos outros. Deixe que o seu comportamento, dando o melhor de si nos ambientes, desperte também o comportamento dos outros para que eles deem o melhor de si. Oh, glória! Então que Jesus te liberte desse comportamento doentio. Vamos pro próximo. Se tiver alguém vendo esse vídeo com você, fala para esse alguém, ou se não, fala para você mesmo. Vamos ser saudável. Fala. Vamos ser saudáveis. Mente, alma e corpo. Bora para riba. Terceiro ponto aqui que João está nos ensinando. João, antes da sua conversão, você pode ver que ele tinha uma linguagem muito ríspida. Lembra daquele episódio? Quando os samaritanos não quiseram aceitar Jesus no seu ambiente, João falou para Jesus assim: vamos orar para que derrame fogo do céu e consuma todos eles. Olha que linguagem agressiva, linguagem ríspida. Porém, depois de convertido, João agora tem uma linguagem branda, uma linguagem amorosa. E é esse tipo de linguagem que nós temos que ter. A linguagem branda, a linguagem amorosa, parecida com a linguagem do nosso mestre. Quer ver? Se você tiver com a Bíblia, abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 15. Abre aí. Provérbios capítulo 15 diz assim, versículo 1: a resposta branda ou a resposta calma, ela desvia o furor,
mas a palavra dura suscita a ira. Vamos repartir esse versículo aqui em dois. Primeiro, o versículo está falando de uma resposta calma. Se é uma resposta calma, significa que é uma reação e não uma ação. Resposta é o quê? Resposta é uma reação, não uma ação. Então, se o texto está dizendo a resposta calma desvia o furor, significa que alguém na sua ação chegou com muito furor, chegou com muita ira, muita raiva. A pessoa chegou com muita ira, raiva! A pessoa chegou gritando, alterada. Mas uma linguagem cristã e calma, o que ela faz? A pessoa chega aqui, a linguagem calma tenta trazer a pessoa aqui, ó. Calma, calma, vem aqui, vamos conversar. Calma, vamos conversar. Ei, coloque as ideias no devido lugar, abaixa um pouco a emoção, abaixa um pouco essa ira, tá? A pessoa irada, ela fica cega enxergando, surda ouvindo e uma tola falando. Então deixa um pouco a ira de lado, vamos conversar de uma forma calma, calma um pouco. A resposta branda, traga sempre a pessoa para a calma, para a tranquilidade. E o que o texto vai dizer? Que quando você faz isso, tenta chamar a pessoa para ter uma linguagem mais calma, ter uma linguagem mais branda, a ira que a pessoa está sentindo, ela é desviada. Ela se dissipa por uma linguagem branda. Você já conversou com algumas pessoas calmas? Você às vezes tem até uma linguagem agressiva, uma linguagem bem extravagante, extravasada, mas daqui a pouco você vai conversar com algumas pessoas que são muito educadas, muito calmas. E aí quando você olha para a pessoa falando, você fala, meu Pai eterno. Daqui a pouco toda aquela ira se dissipou, toda aquela raiva se dissipou, só por causa de uma tonalidade de fala. É isso que o texto está dizendo. A resposta branda desvia o furor, acalma o furor. É essa linguagem que Deus quer nos dar. A linguagem branda, a linguagem calma. A linguagem que tem condições de pegar um enfurecido e acalmá-lo, de pegar um irado e acalmá-lo só através da fala e do aconselhamento. Recebe essa fala aí? Sabedoria nas suas palavras, sabedoria nos seus comportamentos, que toda pessoa que chegar irada e ela estiver aberta para receber um conselho da parte de Deus, vai ser dissipado todo o furor, vai ser dissipado toda a ira, porque hoje você está recebendo, de acordo com a palavra, a linguagem branda, a resposta branda, a resposta calma, sabedoria nas palavras e no comportamento. Amém? Bora continuar. Mas o versículo não para. O versículo tem uma parte muito linda, muito próspera, que é essa que eu acabei de falar. A resposta branda desvia o furor, vírgula, mas... Olha o que o texto está dizendo. Provérbios 15:1. Mas a palavra dura suscita a ira. Repare que resposta é uma reação, vírgula. Mas a palavra dura suscita a ira. Agora, palavra dura não é mais reação. Palavra dura é um comportamento. Sabe o que o texto está dizendo pra gente? Todas as vezes que você assume um posicionamento de falar de forma agressiva, se comportar de forma agressiva, ter palavras muito ríspidas e sempre palavras duras, sem se importar com o que os outros vão pensar de você, e você fala mesmo, e você se comporta assim mesmo, pois bem, sabe o que a Bíblia está dizendo sobre esse tipo de comportamento seu? Pode ficar preparado.
Esse tipo de comportamento seu vai suscitar ira no coração das pessoas. Esse tipo de comportamento seu vai suscitar palavras agressivas nas pessoas ao seu redor. Esse tipo de comportamento seu vai só levantar pessoas brutas, tolas, ríspidas, duras, porque você assumiu e quer viver esse tipo de comportamento. Qual? O da palavra dura. Enquanto alguém que quer ser calmo e ter respostas brandas, ou seja, reação de uma resposta branda, existem outras pessoas que querem manter comportamentos agressivos, palavras agressivas, jeito agressivo, ríspido. Não pense você que tudo se resolve na base das palavras duras. Não pense você que tudo se resolve na base da brutalidade. Se você quer assumir esse tipo de comportamento, vai ter que aguentar as consequências também. Porque da mesma forma que você fala com as pessoas vão falar com você. Da mesma forma que você se comporta de forma agressiva para com as pessoas também vão se comportar de forma agressiva com você. Não é de hoje que eu vejo muitas pessoas, boca de rocha e ouvido de cristal. Não entendi, irmão Clepson. Então vai entender agora. Para falar, né, é numa dureza. Para falar é de uma forma tão desrespeitosa. Para falar, fala de forma dura, de forma agressiva, se comporta de forma agressiva e ainda tem a coragem de dizer para todo mundo ouvir: eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu sou assim, quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou. A boca de rocha, comportamento duro. Mas aí quando as pessoas também falam umas verdades, o ouvido é de cristal, o coração é de cristal. Aquela pessoa me magoou. Mas por que te magoou? Ela falou um monte de palavra dura, um monte de coisa dura. Mas como você está vivendo? Como você está se comportando? Qual a forma que você escolheu se comunicar com as pessoas? Não reclame se as pessoas estão falando com você de forma dura, sendo que o seu comportamento é só duro. Não reclame se as pessoas estão agindo com você de forma dura, se o seu comportamento é só duro. Deus está dizendo para você: quer que as pessoas sejam mais brandas com você? Comece por você a ser brando também. Quer que as pessoas ajam com você de uma forma mais calma? Seja você uma pessoa calma também. Não adianta você querer que as pessoas te tratem com respeito, com calma, com mansidão, sendo que você só trata elas na base de palavras duras, comportamento duro, jeito duro, coração fechado. Deus está dizendo para você: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Até quando vai ficar apanhando? Até quando vai ficar fechada ou fechado no seu mundinho? Coisa chata é você chegar nos ambientes e ver que está todo mundo tratando você de forma desrespeitosa e te desprezando. Justamente por quê? Porque você é uma pessoa desrespeitosa. Porque você é uma pessoa dura. Então não adianta reclamar da colheita que você mesmo plantou. Quer mudar isso? Quer mudar essa colheita?
Muda a semente. Começa a falar de uma forma mais calma. Começa a respeitar mais as pessoas. Começa a ser mais agradável. Guarda esse conselho da parte de Deus. Se você é cristão, se você é cristã, seu jeito de falar tem que ser leve, calmo, brando, alegre. Para de ser pesada. Para de ser pesado. Tenha comportamentos mais leves, palavras mais leves. E que em nome de Jesus, que esse versículo faça parte da sua vida. A resposta branda, calma, desvia o furor. Que você seja a calmaria de muitas mentes perturbadas. Que você seja a calmaria de muitas almas perturbadas. Amém? Bora pra cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Deus te ensina tanto, hein? A falar com as pessoas, se comportar com elas. Sorriso de crente. Que Deus abençoe.